Raquel, para falar da emoção de hoje, eu separei algumas coisas nessa caixa misteriosa aqui e eu quero te mostrar. Vamos lá. Vamos ver qual é a emoção que te gera esse objeto aqui. Eu fiz assim. Um pouquinho de nojo. Um pouquinho de nojo. É. Agora abre a mão. Fecha o olho. Opa, confia em ti. Vai lá, vai explorando. A coisa meio molinha. Nojinho também. Um nojinho também. E na vida real, você tem contraste? Sim. Esses animaizinhos. Sim, muito mais nojo. Aqui tem um que eu sinto muito nojo. Só de olhar. Ai, muito. Barata. Ui. Claro que essas daqui são de mentira, né, Claro, e a gente? gente confia uma na outra, a gente não vai expor, né? A outra pessoa a situações perigosas, né? Mas dá aquele desconforto, né? Com certeza. Separei isso aqui também, mas que sai um som. Não tá saindo. Nojentinho. Nojentinho. Então, hoje a gente vai apresentar pra vocês a emoção nojo. Essa é a personagem do Divertidamente, as crianças adoram porque ela revira os olhos, né? Revirar os olhos é uma das expressões de nojo. E aí nós temos essa questão, né? O quanto nós observamos nas outras pessoas e nós mesmos essa relação entre olhos, boca e as mãos, né? Uhum. Como é que é a tua cara de nojo quando tá com nojo? Eu tenho uma figurinha no WhatsApp que dizem que representa a minha cara de nojo. 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 O que essa emoção representa nas nossas vidas? Para que serve, Suelen? Bom, o nojo é uma emoção que existe para ajudar na nossa proteção, na nossa defesa, para que a gente possa reconhecer alguns estímulos aversivos, coisas que possam ser ameaçadoras de alguma forma, né? Proteção de bactérias, né? E isso acontece desde cedo, né, Suelen? Quando as crianças e bebês estão explorando o ambiente, tudo ao seu redor, não só os alimentos, né? Mas da areia, tudo, na natureza, né? Ninguém ensinou. É algo que a gente nasce com essa emoção, né? E conforme o ambiente que estivermos expostos, vai reforçar ou não, né? Essa emoção. De fato, é uma emoção que a gente vem programado para sentir, para que a gente possa se adaptar e ficar livre de possíveis ameaças, né? Como, por exemplo, um alimento que está estragado, né? Outros, de repente, como animais que sejam, né, transmissores de doenças, né? No próprio filme do Divertidamente, a personagem sente nojo de um inseto, né? Tem uma cena que tem um inseto sobrevoando e quando ela mata o inseto, ele solta aquela gosminha, né? E ela expressa aquela reação de "Arr!". Às vezes só de pensar na palavra gosma, talvez a palavra gosma, ou talvez o que a gosma possa significar, já desperta, né? O nojo. Com certeza, palavras, memórias que remetam, né, situações que geraram essa emoção nojo. A gente tem alguns fenômenos bem corporais, digamos assim, né, que podem gerar essa emoção. Com certeza, quais seriam? Como, por exemplo, vômito, né? Olha só como é nojento falar de algumas coisas que geram nojo, né? E a gente tem essa crítica já como adultos. Isso é nojento, não fala, a gente evita falar dessas coisas, né? Exatamente. Qual é a importância da gente ajudar as crianças a reconhecerem essa emoção, nomearem ela, identificarem seus nojos, talvez até treinarem certa exposição a algumas coisas que podem inicialmente gerar nojo. Como é que é isso? Porque aí tem essas questões que a gente pensa, a gente não vai entrar nesse vídeo sobre questões alimentares, mas a gente sabe que muitas vezes a criança só de olhar um alimento que é novo, que é desconhecido, pode ser até familiar, mas é novo, pode gerar alguma sensação só ao olhar para aquele alimento, vem algum pensamento, vem sensações fisiológicas, né? Vem reações corporais, e ela diz, ai não, que nojo, não quero. Mas tu nem provou, minha filha, como é que tu sabe que é nojento? Não, já sei, né? Enquanto a gente tem que cuidar, porque também não dá para obrigar.
Então é importante que a gente não force a criança, mas que a gente ajude a criança a perceber esse movimento que acontece dentro dela diante de algo desconhecido, né? Sabe, Raquel, uma coisa que eu sempre pensei, assim, isso é pré-psicologia. Eu sempre tive muita certeza que, às vezes, a gente sente nojo do cheiro de alguns alimentos. Sim. E que, algumas vezes, isso pode nos impedir de experimentar. Acho que essa é uma questão que envolve a alimentação, né? O cheiro parece estranho, então eu vou lá e não como, não experimento. Nem sempre o cheiro é igual ao gosto, né? Exatamente. Essa é uma das questões. O que a gente faz quando a gente faz um exercício de atenção plena ao comer um alimento, né? A gente comer com atenção, que a gente cheira, a gente olha, a gente coloca na boca bem devagarinho. É totalmente diferente de um comer automático, automatizado, né? Que a gente simplesmente dá uma garfada atrás da outra. Sim, e dessa forma a gente pode incentivar que a criança explore outros sentidos. Então, falar sobre nojo é falar sobre os sentidos, né, Sueli? E da atenção que a gente está dando aos sentidos em relação aos pensamentos, às reações do corpo e aí as respostas comportamentais, né? Isso, então, avaliar, né? Quando a gente percebe, talvez, a expressão de nojo no rosto da criança, fazer perguntas, né, que auxiliem ela a explorar melhor esses sentidos. Como, por exemplo, é do cheiro, é do gosto, da cor, é da cor, a textura, é do tato, da textura, né? Eu lembro de uma situação que acontecia com a minha sobrinha bem pequena. Ela tinha nojo da textura do algodão, que não é uma coisa que ofereça risco, né? Mas quando ela sentia nojo de tocar aquela textura felpudinha para ela, gerava essa reação que ela fazia, né? Eca! Eca é uma palavra, né, que as crianças usam bastante, que a gente também estimula que elas usem. Talvez seja a primeira nomeação do nojo, eca. Fiquei pensando também nisso, Ellen, quando nós temos um bebê que vai experimentar os alimentos pela primeira vez. Então é natural que eles tenham reações diferentes que tinham até então, né? Até então estavam se alimentando do leite. E aí quando começam a experimentar os primeiros, né, as frutinhas, um suco de laranja, é natural esperar que tenham respostas diferentes, até expressões faciais distintas que até então nunca tinham apresentado. Não significa que tenha nojo, significa que é algo que é diferente, que ela está entrando em contato pela primeira vez. Então, oferecer aos poucos, com cuidado, com carinho, vendo se não existe repulsa, é indicado. Acho que é a novidade do sabor azedo que gera essa expressão, né? Exato. Que nós, como adultos, podemos confundir com expressão de nojo. Com nojo, exatamente. Tá, porque aí tem esse fato sobre as emoções que a gente vem explorando aqui, né? Essas emoções básicas que a gente vem programado para sentir, que é a expressão universal, né? Que é isso que tu estava comentando, assim. Que os teóricos das emoções, os estudiosos e pesquisadores, observaram que, inclusive, as expressões faciais das emoções são compartilhadas não só entre nós humanos, mas entre os animais. Então, alguns animais também podem expressar essa emoção nojo. É um ótimo exemplo da gente pensar na interação dos cachorros conosco, né, da nossa interação com eles, oferecendo alimentos novos para eles, eles curiosos, interessados, ou que jogam, ou que repugnam, né? E das outras emoções também, da gente pensar nessa relação com os animais, que aí vale um outro vídeo, que eu acho que seria bem interessante. É mesmo, boa ideia. Então, as emoções, entre elas o nojo, que a gente está conversando hoje, elas podem ser aprendidas, seja pelos modelos oferecidos pelos adultos, pelos pais, cuidadores, ou mesmo quando a expressão emocional de nojo acaba sendo reforçada, intencionalmente ou não, né? A expressão emocional das crianças acaba sendo reforçada, intencionalmente ou não. A importância do ambiente, né? Do quanto reforça ou não aquela reação emocional da criança, é isso, né? É isso. E da emoção básica, nojo, nascem emoções como repulsa, aversão, né? Que são emoções secundárias, como classificamos.
E daí a nossa responsabilidade, né, Raquel, de tomar cuidado, assim, com não reforçar alguns preconceitos, visões distorcidas sobre coisas ou pessoas. Ou comportamentos. Ou comportamentos, exatamente. Dicas de livros. Temos o livro Eca Cacaca, Para que serve o nojo, da Marina Guzmão, da linha de livros sobre as emoções, que é um livro maravilhoso que vocês podem explorar juntos em família. As próprias cenas, né, no Divertidamente ajudam um pouco. Embora às vezes eu pense que as crianças tendem a ter uma visão de que a única coisa que dá nojo é brócolis. Acho que tem um preconceito com brócolis. Eu adoro brócolis. Né? Por que, né? Por que eu vejo do brócolis? Tomar cuidado, né, com esses modelos que a gente pode oferecer. O que é nojento pra ti pode não ser nojento pra mim. Exatamente. Então, lembrando, né, para quem está curtindo a nossa iniciativa aqui de falar sobre as emoções entre gerações, curta, compartilhe, porque isso faz com que os vídeos cheguem para mais pessoas, né? Isso aí.